E aí, todo mundo preparado? Para te buscar lá. Não. Bora ver se esse negócio vai funcionar. Deixa eu só ir aceitando o pessoal aqui. Pessoal do terceiro ano D e do terceiro ano como eu falei no áudio lá, mudaram o horário e infelizmente não deu tempo de passar essa atividade para vocês. Professor, quem vai compartilhar a tela é o senhor? É, Ah, sim. Obrigado. beleza. Então, como eu estava falando, pessoal do terceiro ano D e do terceiro ano não deu tempo de passar esse trabalho para vocês. Eu estava. A aula no terceiro ano A até o C, elas estão sendo duas aulas seguidas na segunda-feira. Então, eu tinha planejado só com eles, com vocês não. A gente ia fazer uma aula ainda sobre a revolta da vacina e depois que a gente ia desenvolver essa atividade aqui. Então, infelizmente, não deu tempo. Aí vocês vão participando aqui junto com a galera do terceiro A até o terceiro ano C. Bom, gente, A gente ainda vai fazer? Susan, isso é um mistério. Um mistério que eu vou revelar depois. Olha aqui, o pessoal do terceiro ano D e do terceiro ano peraí, deixa eu ir acertando aqui. Nossa. Quase 50 alunos na sala. A atividade era essa aqui, ó. Eu pedi para que. Na verdade, não foi nem eu que pedi, né? Aliás, peguei a lista lá e montei uns grupos. E aí vai participar aqui quem está no online mesmo, que está participando sempre. Tem uma galera que está na lista, mas não participa no grupo, ou está pegando atividade na escola. Então, eu montei do 1 ao 5 grupos com esses temas aí, né? O grupo 1, Guerra do Contestado. O grupo 2, Santa Dica de Lagolândia. O 3, Revolta da Chibata. O 4, sobre... Peraí, gente. 4 sobre Revolta de Juazeiro e o 5, Cangaço. Quem tiver com o microfone aberto, fecha, por favor. Mas Pode perguntar. Alguém ia fazer uma pergunta? Gente, quem tiver com o microfone aberto, fecha, por favor. Vamos deixar o microfone aberto só de quem estiver falando, principalmente na hora das apresentações. Bom, qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho é nós observarmos que no início da República, assim como hoje, né, existiram vários movimentos sociais em busca de direitos, né, em busca de conquista de direitos, de lutar contra as desigualdades. Deixa eu ver se eu acho quem está com o microfone aberto aqui. Lutar para diminuir as desigualdades, enfim. Então, o objetivo deste trabalho é nós verificarmos esses movimentos sociais que ocorreram no início da República no Brasil, né? Então, a gente tem esses 5 aí que eu escolhi e vou tirar aqui agora e eu já vou o primeiro aqui. Quem será, hein? Tá todo mundo assustado aí? Preocupado de ser o seu trabalho? Não, tô tranquilo. Qual que é qual que era o trabalho Mas 1 a ler? serão quantos alunos em cada grupo?
Aí vocês têm que decidir quem vai falar. Vocês já tinham decidido, não? Não. Não? E vai poder fazer sozinha? Susan, com a sua turma eu vou resolver depois, tá bom? Tá bom. Então, ok. Então vamos lá, eu vou pegar o primeiro aqui, né? Que é na ordem lá. Espera aí. Nossa, agora vai ser difícil achar aqui, cara. Tem tanta coisa aberta aqui na minha tela. Revolta da Chibata. Quem tá aí? Esse trabalho aqui é do... Eu tô aqui. Esse trabalho aqui é da Giovana Cristina, da Hilary, do Iago e do Cauã Nazaré, do terceiro A. Cadê vocês? Eu tô aqui, professor. Tô aqui. Estamos aqui. Tá bom. Então, vocês podem ir falando e eu vou mudando aqui o slide à medida que vocês forem falando, tá bom? Então, pode começar. Hilary, você tá aí? Quem vai falar primeiro? Hilary. Acho que ela não tá aqui, não. Então eu falo a parte dela. Beleza. Primeiro, o que foi a revolta? A revolta da Chibata foi um motim organizado por marinheiros, principalmente negros e mulatos que tinham sido libertados há pouco tempo porque eles estavam incomodados com a forma injusta que eles eram tratados. Porque eles eram castigados de maneira muito severa, como se eles ainda fossem escravos, principalmente recebendo chibatadas. E também eles recebiam salários extremamente injustos em comparação a outros oficiais. Ok. A revolta aconteceu principalmente em embarcações da Baía de Guanabara. Agora, Giovana, pode passar, professor. Giovana, você agora. Na época, os marinheiros eram de maioria negros, escravos recém-libertos, e os mesmos eram submetidos a uma rotina de trabalhos árduos em troca de baixos salários. E qualquer tipo de insatisfação era punível por meio de castigos físicos, no quais a chibatada era o mais comum. Apesar de ter sido abolido no Brasil, qualquer castigo físico, no Brasil ainda era muito comum. Certo. Quer que muda? Pode passar, professor. Aí tem a primeira página do jornal da época, quando aconteceu a revolta, que eles deram até a notícia sobre o acontecido. Está escrito aí, Esquadra Revoltada, porque não foi um navio só, foram 4 que se revoltaram simultaneamente, assim, tipo, questão de 4 dias, 4 navios iniciaram um motim e se reuniram para a tentativa de atacar a capital. Aconteceu do dia 22 de dezembro de 1910 até o dia 22 de dezembro, não. 22 de novembro de 1910 até 24 de novembro de 1910. A revolta começou quando um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues Mendes, ele estava insatisfeito e ele discutiu com um oficial. E como punição por ter discutido com um oficial, ele foi castigado com 250 chibatadas sem direito a tratamento médico. Na época, o comum era ser castigado com 25, ou seja, ele foi punido com 10 vezes mais intensidade do que merecia. Então, o grupo de marinheiros do navio que eles estavam, que era o Minas Gerais, que era um encoraçado chamado Minas Gerais,
é, liderados por um marinheiro experiente, negro, e ele era analfabeto também. Eles começaram um motim naquela noite e tomaram conta do navio, matando o capitão e outros 2 oficiais. No outro dia, um outro navio encouraçado da Marinha se juntou à rebelião. E 2 dias depois, mais 2 navios tinham se juntado. Também, todos os 4 tinham uma coisa em comum. Os negros que trabalhavam no navio tinham se amotinado por conta das punições severas da desigualdade salarial. Eles enviaram uma carta pro presidente, que na época era o Hermes da Fonseca, exigindo o fim dos castigos físicos e a melhor condição de trabalho. Se o presidente não cumprisse as exigências, eles iam bombardear a capital. Eles tinham 4 navios de guerra mirando no Rio de Janeiro, né? Nesse mesmo dia, o Hermes da Fonseca estava dando uma social para o pessoalzinho ali que apoiava ele, a elite cafeicultora, e ele não teve outra escolha senão aceitar as exigências. A princípio. A festa era clandestina, Cauã, será? Aí eu não sei. Esse detalhe eu não peguei. Aí, pode continuar, desculpa. Aí, como dá para ver no slide, aí eles tinham 3 principais exigências. Eles queriam que acabasse os castigos físicos e que eles fossem tratados dignamente, com alimento e condições de trabalho iguais aos dos demais. E também eles pediam anistia dos envolvidos, porque eles sabiam que quando aquilo tudo acabasse, certamente eles não iam ser perdoados. E eles exigiram a anistia de quem se envolveu na revolta. Certo. Pode passar, professor. Aí tem uma foto dos membros que participaram da revolta. O líder, que era o João Cândido Felisberto, esse grandão que está no meio. Esse negro grandão que está no meio. Okay. Pode passar, professor. Iago, você está aí? Tô. Você está escutando aí? Sim. Pode explicar, Iago, o final. Sobre o fim aí, os marinheiros foram presos na Ilha da Cobra, sentindo-se traídos. Os marinheiros se amotinaram em 9 de dezembro de 1910. A resposta do governo foi dura e a prisão foi bombardeada e destruída pelo exército, matando centenas de fuzileiros, navais e prisioneiros. Os amotinados eram um total de 37 pessoas, onde foram recolhidos a 2 prisões solitárias, onde morreram sufocados. Somente João Cândido e outro companheiro de luta sobreviveram. Então, esse conflito deixou mais de 200 mortos e feridos entre os amotinados, dos quais cerca de 2.000 foram expulsos após a revolta. E na porção legalista, morreram cerca de 12 pessoas, entre oficiais e marinheiros. Os que sobraram só isso. Basicamente, eles puniram severamente os revoltosos. Primeiro, o governo cedeu às exigências. Só que depois, eles foram lá e traíram o pessoal que estava revoltoso e prendeu todo mundo. Quem eles não mataram? Eles mataram mais de 2.000 desses marinheiros que se revoltaram, e os que sobraram, eles forçaram a trabalhar, a fazer trabalhos forçados. Basicamente, voltaram eles para a escravidão. Eu separei também algumas curiosidades sobre a revolta. Hillary, você está aí? Tô aqui. Se você quiser ler sobre as curiosidades? E também tinha um castigo na época da revolta da Chibata, que foi o castigo de Santa Luzia. Pelo que eu pesquisei, esse castigo, porque essa santa era considerada a santa dos olhos. Então, eles deixavam os marinheiros que não estavam
satisfeitos com os castigos, eles deixavam eles cegos. E essa revolta aconteceu essa revolta se inspirou no motim dos marinheiros da Armada Imperial Russa, realizada em Pequim, em 1905. E a revolta ela aconteceu na Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Essa revolta é tida principalmente como um sinal da luta contra o racismo na época. Tanto que tem músicas e tem até uma estátua do João Cândido numa praça lá no Rio de Janeiro, que ele foi reconhecido, ele passou a ser mais reconhecido nos últimos anos, que na época não era tanto, e fizeram uma estátua para ele que está lá numa praça no Rio de Janeiro. Também compuseram uma música baseada nessa revolta chamada Mestre Sala dos Mares. Essa música é de 1975 e foi composta por João Bosco e Aldir Blanc. Mas na época a música foi censurada pelo exército porque meio que incentivava a revolução, porque na época que essa música foi composta estavam na ditadura militar. Eu acho que isso conclui a apresentação do nosso trabalho. Ok. Parabéns, foi bem apresentado o tema de vocês. Alguém tem alguma pergunta para eles? Não. 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 Tá. Então, só para reforçar, como o Cauã falou, esse tema da Revolta da Chibata, ele é muito importante porque foi um movimento de luta contra o racismo, uma vez que a escravidão tinha se encerrado cerca de 20 anos antes, 30 anos antes, e os negros, após o fim da escravidão, continuaram praticamente sem o direito de cidadania. Não porque a lei não garantisse cidadania a eles, mas é porque a sociedade estava com tanto racismo, e ainda tem hoje, né? Com tanto racismo impregnado, que os negros acabavam sendo relegados a serem pessoas de classes subalternas. E eles não foram, com o fim da escravidão, não tiveram nenhum tipo de preparação para engajar no mercado de trabalho, estudar, enfim. E essa questão asseverou a desigualdade social no nosso país, né? Então, esse foi um dos primeiros exemplos de luta contra o racismo já dentro da República no Brasil. E o João Cândido, também conhecido como Almirante Negro, virou um ícone dessa luta aí na Revolta da Chibata. Beleza. Vamos escolher outro aqui. Deixa eu... ajeitar aqui primeiro. Tchan, 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 tchan. Atenção, atenção. Guerra do Contestado, do Adailto e da Anne. Isso. Beleza. Pode começar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Aí, à medida que vocês quiserem que eu vá passando, pode falar que eu passo aqui. Ok. Só para apresentar, eu sou o Adailton, né, do terceiro C. Eu sou a Anne, bom dia para vocês. E a gente ficou responsável pelo tema Guerra do Contestado, que foi uma guerra que aconteceu entre 1912 e 1916, tornando 4 anos de guerra. Pode passar, professor. Para começar ambientalizando vocês sobre o local que aconteceu essa guerra, né, foi no Brasil. Assim como mostra no mapa à direita, foi na região sul do Brasil. Então, a gente tem ali essa região verde, o sul, no caso, e essa região rosa, que é a região onde aconteceu a guerra.
No caso, a região rosa, toda a região rosa, era a região disputada por 2 estados. No caso, o Paraná e a Santa Catarina, 2 estados, disputavam esse pedaço de terra, devido à presença de erva mate, que rendia muito, né, dava um bom retorno para o governo, e a extração também de madeira da araucária. Então, era uma área bastante disputada, ainda não tinha um limite para definir quem que possuía, né, o direito dessa terra. Então, a gente tem aí o sul do Brasil, com essa linha, né, rosa, que segue esse traçado rosa, era uma estrada de ferro que foi construída, e mais para frente a gente vai apresentar que foi um dos motivos também, uma das causas dessa guerra. Então, só para ambientalizar isso mesmo, aconteceu no sul do Brasil, aí, principalmente pela disputa de 2 estados, Paraná e Santa Catarina. Pode passar, por favor, professor. Então, a gente tem aí algumas causas, né, alguns motivos, a gente listou quatro no caso, e eu vou começar falando aí pelo primeiro, azul. Os interesses do capital estrangeiro acima dos interesses da população. No caso, esse interesse era do governo, né? Assim como a gente viu aí nas outras revoltas, a gente vai ver nas outras apresentações, naquele momento o foco do governo era o que iria render para ele, por exemplo, dinheiro, né? Então, o interesse desse dinheiro, desse capital estrangeiro, estava acima do interesse da população. Então, ele não queria saber se a população precisava de uma coisa, se a população precisava de outra. O interesse dele estava focado mesmo ali em um retorno. E a gente vai ver isso mais um pouquinho para frente com a construção da estrada de ferro. Mas agora é a Ana que fala. Posse de terras não regularizadas. Então, naquela época, a população enfrentava muito a questão da falta da regularização, né? Por não ter os serviços prestados pelo cartório, diferentemente do que é hoje, né? Hoje tudo tem que ser certinho, a papelada tudo certo. Mas, enfim. E com isso, as pessoas que tinham, entre aspas, um pedaço de terra passam a não ter e eram obrigados a abandonar o espaço que era seu, né? E com a falta da regularização e perdas de terras, gerou grande insatisfação da população com o governo e também gerou problemas sociais. Então, unindo esse interesse do governo no capital estrangeiro com a falta de posse do povo da terra, a gente tem, então, a construção de uma estrada de ferro que ligaria, né, o sul do Brasil até o sudeste. No caso, pegaria ali, né, o Rio Grande do Sul, passaria pela região e chegaria até São Paulo. A gente tem, então, a empresa americana Highway Company construindo essa estrada de ferro. Além do espaço para a construção da estrada de ferro, a gente tem 15 quilômetros de cada lado da estrada de ferro cedido para essa empresa. Então, além do povo estar indignado com a perca da moradia, do local de trabalho com essa construção, também tem 15 quilômetros de cada lado. Então, assim, a população saiu perdendo muito, né, no quesito terra, porque não tinha essa posse e ainda é cedida essa parte da terra de cada lado para a empresa americana. Desemprego dos camponeses e perda de terras. Após a empresa estrangeira que o Adailton citou ter finalizado o projeto da estrada de ferro, surgiu uma grande quantidade de pessoas desempregadas, o que gerou grande aumento também de pessoas e famílias em más condições. E com a construção da estrada de ferro, muitos moradores ficaram sem local para morar, por conta do grande pedaço de terra que foi retirado para esse movimento. Pode passar, professor. Por favor, professor. Falando agora sobre um líder da Revolução, a gente tem, então, na Guerra do Contestado, José Maria de Santo Agostinho. Um guia religioso, né, que se denominava monge messiânico, que se preocupava com a situação da população local. Assim como os outros movimentos que a gente também ainda vai estudar, que talvez vocês vão apresentar aí, esses movimentos tinham um cabeça, né, tinham um líder que instigava a população a se revoltar, e nesse contexto aqui, no caso, era um líder messiânico, né, ligado ao movimento do messianismo, que tinha a crença, o professor já falou sobre isso, que tinha a crença na volta de um Messias, que acreditava todo em uma ideologia, né? Então, o José Maria de Santo Agostinho desenvolvia esse papel dentro da Guerra do Contestado. Segundo ele, a nova sociedade seria regida pelas leis de Deus e onde todos teriam terras para trabalhar. É o que normalmente eles sempre fazem, né? Fazem, no caso, assim, essas promessas, né? Por exemplo, ressuscitar o terceiro dia, ter aquele triunfo divino, né, depois da morte. Então, ele desempenhava esse papel com a população que se via desamparada pelo governo naquela época. Fundou uma comunidade a fim de receber oprimidos. Como já foi dito, José Maria preocupava muito com a população
E foi por isso que ele criou uma nova comunidade chamada Quadra do Santo, que abrigava, recebia, né, aquelas pessoas oprimidas e revoltadas com a situação que estava no momento. A situação com o governo, que o governo não dava aquilo que precisava, não acolhiam eles, né? E dentro dessa comunidade, o monge curava pessoas, desenvolveu seus conhecimentos básicos medicinais e criou uma farmácia popular. Lembrando que essa farmácia popular foi criada, porém, com os conhecimentos básicos e simples que tinham naquele momento. E também essa comunidade, com o que estava acontecendo nesse movimento e suas ações, gerou insatisfação para o coronel. E com isso, o líder foi inimigo da República. Pode passar, professor, por favor. Agora, indo para o campo de batalha, realmente para o acontecer da guerra, para o desenrolar, a gente tem em 1912, né, no início, a convocação do Exército Brasileiro, né? Os fazendeiros, os donos das terras, entraram em contato, chamaram a força pública para atacar e realmente expulsar esses poceiros, o pessoal que estava tomando conta da terra deles. A gente tem, então, aí um pessoal que era visto como inimigo da República, né? Eles eram vistos como monarquistas, uma república recém-instaurada, então o governo se preocupava muito com isso, eles eram taxados, então, de monarquistas. A gente tem, então, vários combates, várias batalhas, né? Uma dessas, em 1912, resulta na morte de José Maria, no caso, o líder, né, o cabeça desse povo, que realmente instigou o pessoal a ir para a batalha. A gente tem a morte dele, claro, a morte de outros, né, sertanejos, camponeses do lado deles, e também morte do pessoal do exército, perda para os dois lados, mas uma perda significativa foi a do líder José Maria. Ele não é enterrado literalmente na terra, né, o pessoal acreditava que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele é colocado sobre a terra e sobre ele é colocado algumas madeiras, para que ele pudesse acordar ao terceiro dia e realmente ressuscitar. O que não aconteceu, né? Obviamente, a gente tem conhecimento disso, que não acontece aqui, né, com a gente, né, nesse plano físico, e isso acabou desestabilizando um pouco a população, né? Perderam o líder e, além do mais, não foi cumprida uma promessa que foi deixada por ele, que ele iria ressuscitar e o povo também ressuscitaria. Isso. Revelações de Maria Rosa e o contra-ataque. Maria Rosa era uma menina de 15 anos que afirmava que sonhava com José Maria e que nos sonhos ele mandava a população se reunir novamente. E assim fez a população, acreditando ainda no líder que tinha falecido. E assim acontece o ataque, o contra-ataque. Em 1914, novos conflitos se desenrolam. Esses novos conflitos aconteceram, mas nenhum foi bem sucedido para a comunidade de Quadrante Santo. Grandes vitórias, novas técnicas e manifesto monarquista. No mesmo ano de 1914, porém, em março, os revoltosos conseguiram uma grande vitória. Medidas foram tomadas pela comunidade, né, para que eles continuassem em vantagem. E também teve um manifesto monarquista, onde os sertanejos invadiram as fazendas dos coronéis para aquisição de recursos. E a partir disso, passaram a ter bons armamentos para se proteger da guerra. Pode passar, professor. Como conclusão, né, consequência aí desses vários combates que resultaram na guerra, a gente tem, então, essa imagem que representa um pouco do momento. De um lado esquerdo, o camponês, o sertanejo que lutava, exercendo seus direitos, né, frente ao governo brasileiro, representado do lado direito por um soldado do exército. Ao fundo, a gente tem alguns corpos que resultam na morte desses conflitos, mas ao fundo a gente tem dois grandes fatores, né, no caso, a estrada de ferro, representado com um trem, e ao fundo a araucária, que era a madeira extraída naquela época, né? E mais ao fundo, a gente tem um líder, né, desse movimento messiânico, no caso do José Maria, nesse contexto da Guerra do Contestado. Então, para acontecer a Guerra do Contestado, o governo envia para a região cerca de 90 mil homens do Exército Brasileiro, uma pesada artilharia e alguns aviões que tinham o objetivo de observar a movimentação dos rebeldes. Né? Após vários conflitos, perseguições, a guerra chega ao fim em agosto de 1916. Também em 1916 é assinado no Rio de Janeiro um acordo de limites, que iria delimitar, né, até onde cada estado poderia ir, até onde cada estado teria direito, no caso Paraná e Santa Catarina. E com essa nova divisão, naquela região rosa que a gente mostrou no início da apresentação,
surgem novas cidades, como Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União. As terras habilitadas pela população do Quadrante Santo voltam a pertencer aos grandes fazendeiros e coronéis. Então, né, tudo aquilo que foi constituído pela população do Quadrante Santo foi para o ralo. E eles voltam para a estaca zero e a miséria de antes. E com o fim da guerra, totalizam entre 10 a 15 mil pessoas mortas e 8 mil casas incendiadas. Então, foi bastante estrago nessa guerra. Pode passar, professor. Como conclusão da Guerra do Contestado, né, desse movimento da população, nesse momento de instauração da República no Brasil, né, no momento que em outras partes aconteciam também outras revoltas, a gente tem uma imagem que representa muito bem esse momento, né? Ao fundo, no caso, o Exército, né, representando ali o governo brasileiro, a força do governo brasileiro, rendendo o pessoal à frente que, no caso, lutava, né? Justamente exercendo seu direito pela posse de terra, pela moradia, enfim. Então, a gente pega esse contexto de que acontece esses estragos, o pessoal exerce o seu direito, né? Tá ali buscando, pedindo para o governo, e o governo vira a cara, tá em busca do que vai dar um retorno para ele financeiro, e acaba resultando nisso, né? Morte, o pessoal perde, né? Casa, perde moradia, trabalho, e no fim acaba que não adianta muito. Esse é um resumo do que foi essas revoltas, né, nesse período do Brasil. E foi essa a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E é isso. Obrigado, gente. Ok, obrigado. Muito boa apresentação, parabéns. Obrigada. Essa imagem final aqui, ela é bem forte e ela mostra isso que o Adailto disse com relação ao povo que luta por conquista de alguns direitos básicos para poder viver de forma digna, com o mínimo de dignidade possível. E, infelizmente, os poderosos, eles acabam, como a gente pode ver nessa imagem bem emblemática aí, sufocando esses movimentos aí, assim como a gente viu na Guerra de Canudos, que a gente trabalhou na semana passada. É o seguinte, a gente tem mais 3 e o meu Zoom, ele é tempo limitado, eu só tenho 6 minutos aqui. Eu vou encerrar isso aqui, vou abrir outro link, vou mandar de novo e vocês entram. Pode ser? Pode. Pode. Pode ser. Beleza. Galera, vocês estão gostando desse formato? Sim. 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 Dá um nervoso, mas tá bom. Também estou gostando. Então vou encerrar aqui e eu mando um link agora.